Livro de Ezequiel, capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu o seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados, e entrou no interior e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu o seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E disse-me: Este é o Santo dos Santos. E mediu a parede da casa 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor, para prenderem nela, e não travavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa, por isso que a casa tinha mais largura para cima, e para a câmara baixa se subia da mais alta pelo meio. E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa, e as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para um lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul, e a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado do lugar do oriente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim mediu a casa do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e os edifícios e as suas paredes 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte, 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos 3 andares de fronte do umbral estavam cobertas de madeira em redor, e isto desde o chão até às janelas, e as janelas estavam cobertas. No espaço de em cima da porta e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e o rosto do leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima da estrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo estavam quadradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência de outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor, e o templo e o santuário, ambos também 2 portas, e as portas tinham 2 folhas que viravam, 2 para uma porta e 2 para a outra. E nelas, isto é, nas portas do templo, foram feitos querubins de palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de um e do outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves.